Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Tudo bem com o papai, com a mamãe? Vocês estão todos saudáveis? Então, espero que sim. Eu sou a professora Suiane e estou aqui mais uma vez para ministrar o componente de Geografia. O nosso objeto de conhecimento de hoje continua sendo o sujeito e o seu lugar no mundo, e a nossa unidade temática é os povos indígenas do Brasil e os povos indígenas do Tocantins. Quem aí lembra do que nós falamos na semana passada? Nós falamos, das tribos, falamos, da chegada, dos portugueses, do encontro que eles tiveram, que eles achavam que era uma terra vazia e encontraram, mais de 3 milhões de nativos. Nós aprendemos na semana passada também sobre as etnias, quantas etnias temos no Tocantins. Aprendemos também qual é o órgão responsável pelos índios, certo? E agora iremos falar de uma arte feita pelo Carajá, que é a boneca Rixocó, certo? É uma arte feita pelos Carajás e representam várias fases da vida deles, nas tribos. Ela representa, eles têm de costume fazer a arte, representa a vida, representa o nascimento, representa até, eles fazem ela até representando um casamento indígena lá, sabe? Eu até vi, pesquisei lá e vi, é bem bonitinho, os modelinhos de boneca. Eu vou ler para vocês um pouco, tá? Do que é essa boneca, do que essa boneca representa. É uma arte feita pelos Carajás, a partir de cerâmica. As bonecas são consideradas patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Elas retratam cenas do cotidiano, eu acabei de falar para vocês, do povo, como o parto, a morte, a caça e outros ciclos rituais do povo. Esse povo destaca-se pela riqueza do artesanato, difundidos na arte plumária e nas pinturas corporais que representam figuras de animais, pássaros, répteis e peixes, e ganham destaques nas festas rituais e nos artefatos cerâmicos. Essa arte é conhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural e também é reconhecida como patrimônio histórico, certo? Essa boneca é muito famosa, gente. Ela já visitou vários países, como a Ásia, a América, e continua sendo um monumento fabricado pelos Carajás, e todo mundo tem vontade de ter uma boneca dessa em casa, certo? Vocês sabiam que em Palmas nós temos o Parque dos Povos Indígenas? Quem aí sabe que nós temos o Parque dos Povos Indígenas? E isso é certo, nós temos o Parque dos Povos Indígenas aqui em Palmas, que é um dos maiores parques que nós temos. Vamos lá para vocês entenderem melhor? O Parque dos Povos Indígenas, o seu nome antigo era Praça da Árvore, onde havia um imenso pé de fava de bolotas, que é um símbolo característico do Tocantins. Esse parque é o maior parque urbano do Brasil, com extensão de 17 quilômetros. Fica bem próximo ao Palácio do Araguaia. E você sabia que a Praça dos Girassóis em Palmas é uma das maiores praças do mundo em tamanho e que na ala norte da praça tem um relógio do sol? E essa praça é chamada Craô, em homenagem a uma das tribos indígenas que nós temos aqui no estado do Tocantins. Quem já teve a oportunidade de ver o relógio, tem um certo lugar da cidade que a gente olha, e vê esse relógio, certo? Então, vamos lá, eu vou dar uma resumida para vocês, os povos indígenas do Brasil e os povos indígenas do Tocantins, em poucas palavras e bem tranquilamente para que vocês tenham um entendimento bem eficaz. Povos indígenas do Brasil, há cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas, ou seja, 0,4% da população do país são indígenas, certo? O governo reconhece 690 territórios indígenas, que abrangem mais de 13% do território brasileiro. Quase todas estas terras se encontram na Amazônia,
Mas, apesar de grande parte dos índios brasileiros viver fora da Amazônia, eles ocupam somente 1,5% da área total do restante do país. Os primeiros povos a serem contatados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil em 1500 foram os que vivem na região sul da Mata Atlântica, como os Guarani e os Caiagangue, né? E no interior e no litoral do Nordeste, como os Pataxó, Anraê e os Tupinambá. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter sua língua. O povo mais numeroso hoje é o Guarani, com uma população de 85 mil pessoas, mas hoje eles têm pouquíssimas terras. Durante os últimos 100 anos, uma enorme parte de suas terras foram roubadas e transformadas em vastas áreas de pastos e de plantações de soja, cana-de-açúcar e muitas outras. Muitas outras comunidades estão morando em reservas superlotadas e outras vivendo sobre lonas na beira das estradas. Podemos observar que quando podíamos viajar, antes da pandemia, quando você estava viajando, olhava pela janela dos ônibus, dava para ver, para perceber os povos indígenas lá naquelas barraquinhas feitas de lona, né? As mulheres com as suas crianças enganchadas aqui do lado, pedindo, né? Fazendo pedágio, pedindo lá. Então, tudo isso, gente, é resultado do que nós falamos na aula passada, né? Vem de lá do descobrimento do Brasil. Então, alguns índios, eles não aceitaram, né, a aculturação, que foi o que eu expliquei na aula anterior, que era pegar, urbanizar. Muitos deles não aceitaram, infelizmente foram expulsos, né, e roubados. Infelizmente, a palavra é essa. Foram roubados, as suas terras foram, né, tomadas e alguns deles tiveram que sair com suas famílias, ficar na beira das estradas, outros às beiras de rios, fora das suas tribos. Tanto que eu estava conversando com a colega, ela disse que teve contato com uma família, que eles eram de uma tribo e o pai veio de outra, aí eles formaram a família aqui em Palmas. Isso tudo é resultado de quê? Do que aconteceu com eles no passado, que eles foram roubados, né, e tirados do seu lugar, que era deles por direito, certo? E pelos textos que vocês leram e nós ouvimos, eu quero que vocês peguem o caderno e vamos fazer uma dinâmica. É possível identificar nas bonequinhas características do nosso cotidiano, dos povos carajás. Escreva em seu caderno quais são as cenas que as bonecas retratam, certo? Eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e coloquem, vai lá no YouTube, pesquisa sobre a bonequinha e nós teremos a oportunidade de ver o que cada um de vocês entendeu sobre essa arte. Professora, eu quero saber mais um pouco. Professor, o que acontece quando o índio deixa a tribo, quando o índio deixa a aldeia dele lá e vem para a nossa cidade? Isso, eu vou explicar para vocês. Isso chama o índio urbanizado. Isso mesmo. Eu tenho um colega que ele é índio e ele é o quê? Sabe o que ele é? Ele é doutor, ele é médico. Ele saiu lá da aldeia, ele falava a língua dele, né? Ele é craô, isso mesmo. Ele falava bonitinho com a língua que ele falava lá e ele veio para a capital estudar medicina na UFT, na Universidade Federal do Tocantins. Ele se formou no ano de 2014 e desse ano para cá ele vem exercendo a medicina. E o que ele me falou? Ele disse que com ele veio as duas irmãs, o pai, né, que não é o cacique, veio o pai e veio vários familiares. Por quê? Porque estava difícil a vida, né, deles, né, a vida nativa deles lá. Faltava saneamento, né, faltava
faltava educação básica, tanto que ele chegou aqui em Palmas, ele falou que não sabia fazer o nome dele, e foi estudando, a família dele toda estudou, e hoje estão todos estudando. Ele tem uma irmã que ela tem 27 anos, e ela está fazendo EJA. Por quê, professora? Por que ela tem 27 anos e está fazendo EJA? Porque lá eles não têm, alguns lugares, gente, não estou falando que são todas, em alguns lugares, infelizmente, não tem a educação básica. E é isso, ele me contou da vida dele, ele me contou que o que passou lá, muitas coisas. Um exemplo que eu pude dar para vocês é que tem médico índio, sim. Gente, tem índio que é professor, tem índio que é contador. Então, isso aí enquadra que eles chamam como índios urbanizados, certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Não esqueça de entrar no link para saber mais sobre a boneca, né? Huichocó, é esse nome da bonequinha. E eu quero que vocês pesquisem bastante, vejam, né, a cultura dos povos indígenas do nosso Tocantins. Eu falei um pouco para vocês. Nós temos oito etnias aqui, né? E temos, em homenagem a algumas delas, as nossas estações de ônibus aqui, né, em Palmas. Quando você tiver em dúvida, você lembra, a minha professora falou que tem a estação Craô, né, tem a Pinagé. Então, temos também em homenagem, né, o Parque dos Povos Indígenas, que antigamente era outro nome, que eu expliquei também para vocês. Fica aqui o meu agradecimento aos pais, aos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, fiquem bem, tá? E espero vocês na próxima semana. Um abraço, se cuidem. Quem não pegou as atividades, vá na sua escola, pega as atividades, entra na ferramenta Palmas Homeschool, tá? Faça as atividades direitinho, isso é muito importante para vocês. Nós estaremos de casa ou dias marcados, alternados na escola, para avaliar e para ver o que vocês estão fazendo. Assista também o canal 5.2, não deixem de fazer suas atividades e não deixem de se cuidar também, certo? Fiquem todos bem, um abraço e um beijo.